Olá a todos. É, Na nossa aula de hoje, a gente vai estar introduzindo o pensamento do Max Weber e o entendimento desse autor sobre o que é o Estado burguês ou como se constituiu o sistema capitalista enquanto um modelo de sociedade vigente, né? É preciso ressaltar algumas coisas antes, né, de darmos início à introdução do pensamento do Weber. Né? É preciso ressaltar que, junto com Marx e com Durkheim, ele é considerado um autor clássico da sociologia. Né? Ele, juntamente com esses dois autores, ele está colocado como um dos tripés da sociologia enquanto uma disciplina científica. E dentro do Weber há uma, uma propensão, digamos assim, do autor a valorizar o indivíduo e buscar entender a ação individual por influência das escolas de pensamento liberal. Então, isso é uma associação que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma associação do pensamento do Max Weber com a escola liberal, né, com os autores liberais, né, os autores justnaturalistas que trazem consigo essa vertente liberal de pensamento, e podemos dizer de certa forma que o Weber bebe dessa fonte, né, dessa escola de pensamento liberal, né, que começa principalmente com John Locke e depois passa pelos economistas, né, Adam Smith, e Weber bebe muito dessa fonte. E a primeira inclinação de Weber, né, a primeira preocupação dele é uma preocupação, antes de mais nada, uma preocupação socio-histórica, digamos assim. Né? Ele vai buscar fazer uma investigação histórica das sociedades humanas e também uma investigação histórica do surgimento da sociedade capitalista. Né? Quando nós olhamos para a principal obra do Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a gente entende que dentro dessa obra o grande aprendizado, a grande lição que a gente consegue tirar dela é justamente o que? É justamente a novidade que o autor traz ao dizer que a religião, enquanto um elemento presente em todas as sociedades humanas, ela esteve intimamente ligada com o surgimento do capitalismo, nesse caso a religião protestante. Né? Isso vai ser uma análise nova, uma análise completamente nova do que a gente tinha até então. Né? Enquanto que o que reinava na época era uma visão um pouco mais marxista do surgimento do capitalismo, né? Que levava em consideração a acumulação primitiva de capital como fator preponderante para o surgimento do capitalismo. A gente vai entender isso, né? Que o sistema capital que o surgimento do capitalismo, né? Antes da chegada do Weber, ele era enxergado como a simples tomada do poder pela burguesia, digamos assim, né? Em conjunto com a acumulação de capital. Weber é inovador, extremamente inovador, e marca toda uma geração, e por isso é um clássico, por isso é um autor clássico. Por quê? Porque ele traz um novo elemento, um elemento novo. Ele coloca o que? A possibilidade da religião influenciar as ações individuais, modificar os valores individuais e, consequentemente, o que? Forjar o que seria o espírito do capitalismo, né? O espírito do capitalismo.
o espírito de busca pela lucratividade, pela produção, pela riqueza e pela acumulação, né? Ele traz o que? Um outro elemento, um elemento novo. Nesse caso, o elemento da religião protestante e toda a história da religião protestante na Europa, né? Como foram os desdobramentos da religião protestante. Em conflito com a religião católica, tudo isso. Ele vai ser um autor que vai fazer essa investigação muito a fundo, né, da história mesmo da religião protestante e dentro da Europa, em conflito com a religião católica, né. Para pensar o Weber, então é importante, né, ter essa visão de que ele é sim um autor que coloca certa responsabilidade nos indivíduos, né? Ele coloca certa responsabilidade nas ações individuais, né? O indivíduo, para o Weber, ele tem sim a capacidade de, através da sua ação, modificar os rumos da história, né? A gente vê um peso maior na ação do indivíduo no Weber do que nos outros autores clássicos, tais como Durkheim e Marx, né? Esse é um contraste que a gente faz. E para entender então a formação do Estado burguês, Weber vai utilizar do seguinte raciocínio, recorrendo sempre o que? Sempre a ferramenta histórica, né? Sempre a ferramenta de buscar no passado as explicações para o presente. E o autor vai falar o seguinte, né? Que na sociedade capitalista, a riqueza, juntamente com a propriedade privada, elas são os principais fundamentos da posição social. Ou seja, o capitalismo, ele, antes de ser um sistema econômico, ele é um sistema de mudança de espírito, digamos assim. Ele é um sistema de mudança de horizonte de vida, de mudança de percepção do mundo, né? E com essa sociedade capitalista, né, há toda essa nova estrutura social, né, fazendo com que classe social tenha uma nova visão, né? Classe social tem uma nova visão e, consequentemente, o poder derivado das classes sociais vão ter uma nova função. A gente já pode fazer uma associação aqui de que a riqueza, juntamente com a propriedade privada, elas vão definir a posição social dos indivíduos e, consequentemente, o poder desses indivíduos na sociedade capitalista moderna, né? Ao contrário do passado, a gente tinha o quê? No passado a gente tinha sociedades que eram extremamente rígidas dentro das suas estratificações sociais, né? A gente percebia que essa posição social não era algo fácil de ser mudado, né? Era algo que estava definido pela linhagem, né? Pelo sangue, né? A questão da nobreza, né? E isso é uma questão que é importante ser colocada, né? Que o sistema capitalista, ele permite com que os indivíduos mudem a sua posição social. Ele permite com que os indivíduos se tornem mais poderosos, mais influentes, né? Então, há essa facilidade no sistema capitalista. Há essa facilidade dos indivíduos mudarem a sua posição social e, consequentemente, mudarem o seu nível de poder, o seu nível de influência. Isso tanto para mais quanto para menos, logicamente, né? E aí a gente vai ter então o conceito de classe social segundo o Weber, né? Há aqui uma asserção que precisa ser feita, que é a grande distinção que existe entre o conceito de classe social no Weber e o conceito de classe social no Marx. Enquanto que o Marx entende que a sociedade capitalista ela é dividida por duas classes sociais, onde uma classe social detém os meios de produção e a outra classe social ela não tem os meios de produção, essa é uma visão ortodoxa do Marx. O Weber ele vai enxergar isso de uma maneira um pouco mais
como a gente pode dizer, ele vai buscar entender o conceito de classe social como algo mais fluido, digamos assim, né? E o autor vai falar o seguinte: olha, a classe social ela precisa ser entendida. Juntamente com Marx, eles têm a percepção de que classe social é diferente. Diferentes sociedades apresentam o quê? Diferentes classes sociais, né? Isso é um fato, né? É um fato dentro da sociologia. O Weber ele vai alegar o seguinte: segundo ele, o conceito de classe social ele tem que ser analisado da seguinte forma: de uma forma puramente econômica, de uma forma que o mercado, a economia, vai gerar semelhanças entre os indivíduos, semelhanças essas dos mais variados tipos, seja as ações dos indivíduos, seja os gostos, seja os valores, todas as semelhanças possíveis, né? Então, o autor, o Weber, ele entende classe social enquanto semelhanças presentes nos indivíduos que são ditadas pelo mundo econômico. Já fazendo um contraste com o Marx, a classe social não, porque a gente sabe que o Marx é um autor o quê? Né? O Marx é um autor que utiliza do materialismo histórico dialético, né? E dentro dessa análise marxista, ele vai utilizar o conceito de infraestrutura e superestrutura. E segundo o Marx, né, o mundo econômico vai o que? Condicionar o mundo cultural, o mundo dos valores. Há aqui então o que? Uma clara diferença. Para o Weber não. Para o Weber não é assim, né? Para o Weber, os indivíduos de uma mesma classe social, eles são parecidos por causa do mercado, porque o mercado faz com que eles agem de maneira parecida, fazem com que eles tenham percepções de mundo parecida, né? E aí a gente vai ver então que o Weber vai traçar uma análise lógica disso tudo, né? E alegando que o quê? Que as ações dos indivíduos elas são guiadas pela sua classe social, né? A ação de um indivíduo ela é baseada na sua classe social, né? A gente vai ver também que por pensar classe social somente enquanto semelhanças ditadas pelo mercado, pelo mundo econômico, o Weber vai trazer um outro conceito, o conceito de estamento, para explicar o que? Justamente isso, a complexidade da sociedade, né? Explicar justamente, tentar argumentar, né? E conseguir com sucesso argumentar de que os indivíduos eles são diferentes, né? De que é possível ter indivíduos de classes sociais diferentes com o pensamento parecido, né? O Weber vai argumentar nesse sentido. Então ele vai trazer o que, né? De que a ação de um indivíduo ela é guiada pelo mundo econômico, mas também existe o que? A questão dos estamentos, né? Que a gente vai ver mais à frente o que é os estamentos segundo o Weber, né? Então há uma conclusão lógica, já foi dita, que classe social para o Weber ela tem um caráter puramente econômico, né? O caráter de classe social é puramente econômico, né? Diferente do pensamento marxista, né? Que vai entender que classe social ela tem um caráter econômico, mas não é só isso, né? Ela tem também um caráter cultural, ela tem também um caráter de percepção do mundo, ela tem também um caráter de dominação, né? Weber não. Weber vai entender que classe social ela expressa somente um mundo econômico, né? Mas para identificar a ação dos indivíduos, ele vai trazer o que? A ideia de estamento. A ideia de estamento. Vai falar o seguinte: olha, existe então
digamos que duas forças agindo nos indivíduos, né? A força da classe social e a força do estamento. Essas duas forças habitam nos indivíduos, né? E elas são opostas. Enquanto que a classe social ela é puramente econômica, o estamento não. O estamento vai ter uma característica mais subjetiva. Ele vai trazer consigo uma característica que leva em consideração os valores individuais, né? Os gostos dos indivíduos, né? De forma que é possível a gente trazer um exemplo, né? De que um patrão ele pode ser de um mesmo estamento que um funcionário da sua empresa, mas não de uma mesma classe social. Ou seja, um patrão, um dono de uma fábrica, ele pode ser de um mesmo estamento que um funcionário. Eles podem frequentar os mesmos ambientes, eles podem ter os mesmos gostos, eles podem, nas horas vagas, frequentar os mesmos lugares, né? Terem a mesma opinião política, mas eles não vão ser da mesma classe social. Então há aqui uma espécie, o Weber permite então essa conexão entre indivíduos que são de diferentes classes sociais. E segundo ele, essa conexão de indivíduos de diferentes classes sociais, ela acontece o tempo todo. Ela é mais comum do que a gente imagina, né? Enquanto que a visão marxista é de extrema oposição, né, de que classe social ela é de extrema oposição, né? Indivíduos de classes sociais diferentes, eles estão em polos completamente opostos. O Weber não. O Weber vai alegar justamente o seguinte, que é possível indivíduos conviverem de maneira coletiva, de maneira saudável, sendo de classes sociais distintas, né? E o que ele vai dizer então, né? Tendo em consideração que essas duas forças habitam os indivíduos, né? A força da classe social e a força dos estamentos, né? Ele vai falar o seguinte: olha, classe social, a gente já sabe, né? É a influência do mundo econômico nos indivíduos, e os estamentos vai ser o quê? Vai ser basicamente o comportamento, né? O comportamento herdado, os costumes herdados pelos indivíduos, o estilo de vida dos indivíduos, os gostos, a honra dos indivíduos, né? Os valores dos indivíduos. Isso é o que seria os estamentos para o nosso autor aqui. Então é importante ressaltar que dentro então do conceito de classe social, o Weber vai alegar que há a possibilidade de existir uma conexão entre indivíduos que são de classes sociais distintas, né? E aí ele vai trazer esse outro elemento, né? Esse elemento do estamento, né? Dessa forma a gente pode concluir que o autor, o Weber, ele coloca o quê? Ele coloca um peso muito grande na ação individual, de forma com que o indivíduo ele tenha a maturidade intelectual suficiente para saber se posicionar diante do mundo que está à sua volta, né? É nesse sentido que a gente entende um pouco do liberalismo do Max Weber, né? De dar autonomia, de conceder autonomia aos indivíduos,